Resistência e consciência, 200 anos de quê? Esse foi o tema de abertura de um dos principais eventos da Unifase, a Semana Científica, que chegou à sua 28ª edição. Mas afinal, qual a resposta para essa pergunta? Esse é o momento para a gente repensar como que nossas ideias de independência foram construídas. A gente tende a receber muito mais essa narrativa de uma disputa entre as elites, e aí que vem essa pergunta de fato. A gente viveu uma independência que veio antes da instituição da abolição. Então acho que isso, de uma certa forma, já responde essa pergunta do que estava em jogo nesse processo, nessas negociações. E claro, a forma que a gente pensa esse passado tem implicações para como a gente entende o nosso presente. Então que a gente continua a fazer essa pergunta hoje, de democracia também, para quem e para quê. Enquanto historiadora, eu acho que é sempre essencial que nós façamos uma reflexão sobre essas grandes temáticas, Sobretudo sobre a questão das independências, porque normalmente nós consideramos que as independências significaram uma grande mudança, na história desse continente, do continente americano. Mas as coisas não foram bem assim. Então acho que falar sobre as independências também significa falar sobre muitas permanências que nós precisamos desconstruir e combater, O primeiro dia da Semana Científica provocou nos alunos uma série de reflexões sobre os 200 anos da independência do Brasil. As palestrantes estimularam o pensamento crítico, uma das maneiras de evitar os erros do passado, visando sempre o futuro e a superação de desafios que seguem ainda hoje sendo vistos no país. Sim, eu acho que o primeiro passo é esse aqui mesmo, levantar o espelho, questionar como que a gente entende esse atual momento, como que a gente chegou até aqui, dar nome ou renomear aquilo que nos forjou para conseguir cultivar o discernimento necessário para construir outros caminhos para frente, mas sem olhar para o passado e entender o que nos trouxe até aqui. Não tem como construir um futuro que não seja apenas uma repetição desses padrões baseado na colonialidade, e de uma sociedade fundada na escravidão e formas de desumanização que continuam até hoje com a gente. A Semana Científica contou com uma ampla programação. Além das palestras, foram realizados cursos, oficinas e rodas de conversa. No encontro sobre território, os participantes discutiram a importância da atenção primária nas comunidades. A atenção primária é basicamente isso, A gente vive a vida das pessoas, entende o território onde elas moram, entende as condições de vida das pessoas, porque a gente está perto, a gente está ali no bairro, a gente visita as casas, os agentes comunitários conhecem muito o seu território, tem agente comunitário que está há décadas cuidando das mesmas ruas, das mesmas famílias. Então a gente tem um entrelaçamento contínuo, muito íntimo, e a partir dessa vivência a gente consegue então cuidar, Cuidar das pessoas de forma integral, cuidar das pessoas de forma mais completa, porque a gente realmente conhece o território e a comunidade. Pelo menos uma vez por mês a gente faz um consultório na rua, que a gente chama. Então a gente leva o consultório, leva a equipe, leva os testes, tudo para um lugar do território que seja de mais difícil acesso, para a gente conversar com as pessoas e chegar até elas. Fazer o ciência comunitária, entendendo que a Unifase abre as portas para a comunidade, que a Unifase respeita o saber popular, respeita o conhecimento que também vem de fora para dentro da universidade, é incrível, Eu aprendo cada vez mais, sempre muito com elas. A Semana Científica também contou com uma exposição sobre os projetos desenvolvidos nas comunidades pelas equipes das unidades de saúde da família administradas pela Unifase. Tem o projeto do Grupo Florescer, que já vai fazer 20 anos, tem 668 idosas, que toda sexta-feira nós nos reunimos para poder integrarmos com as pessoas idosas. Temos a Serenata da Alegria, onde nós cantamos na casa dos pacientes acamados, que também é a integração dos acamados com o pessoal do posto, Temos o Mudas de Amor, que é uma das integrações maiores, que nós distribuímos mudas de plantinhas, que significa o amor que nós entregamos para aquela família ou para aquela pessoa, Temos o Era Lixo Virou Luxo, que juntamos sempre outras pessoas para fazer algum trabalho de reaproveitamento,
que é a integração de pessoas e com a natureza, né? Que é o reaproveitamento dos materiais, né? Tem outros projetos também, um dos mais importantes também que eu acho lá, que é Gotas de Amor, que é a doação de sangue, que de 3 em 3 meses nós vamos para o Hospital Santa Teresa fazer doação de sangue, né? Nós, do nosso grupo de trabalho, da nossa equipe, como também algumas pessoas da comunidade. Então, essa é uma integração, eu acho, maravilhosa. Por exemplo, a gente tem o pacotinho de amor do Estrada da Saudade, que é para levar roupas, um enxoval, né, para o neném, para aquele momento tão especial. E por trás disso a gente trabalha temas importantes para o momento da gestação, do parto, do cuidado com a criança. Trabalhamos também com muitos grupos de saúde na comunidade para discutir desde hipertensão, diabetes ou alguma questão do próprio território, alguma questão que esteja afetando aquela população e consultas também na própria comunidade, no território. As atividades da Semana Científica discutiram os impactos da colonização ao longo dos últimos 200 anos, uma reflexão sobre o modelo de progresso e a crise ambiental, e também sobre o conceito de raça. Olha, a gente vive numa sociedade racista, né? E quando a gente toca na nossa ferida, quando a gente pensa que a nossa estrutura é racista, mexe com a gente. Mesmo que a gente tenha um pensamento antirracista, mesmo que a gente traga isso no nosso interior, a gente vive numa sociedade e é inegável. Então, poder discutir isso, trazendo de outros pontos de vista, trazendo de quem sofre realmente, eu acho muito importante para quem não está na situação, começar a pensar e ver que realmente a gente é uma sociedade que precisa modificar muito ainda. São 200 anos, mas a gente não mudou muita coisa.